paz do Senhor, queridos amigos e irmãos que nos assistem ou nos ouvem de perto ou de longe. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um FamaCast Rede Farol. E como de praxe, nós estamos estudando a nossa revista Betel Dominical do 4º trimestre, falando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Na semana passada nós estivemos falando sobre um personagem muito interessante que foi Jetro, e nessa semana, lição de número 2, nós estaremos falando sobre Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Eu sou Matheus, sempre aqui nessa mesa com vocês, e hoje nos ajudando aqui nessa conversa, personagens aqui, cartas carimbadas já, que vocês já conhecem bem, mas eu vou pedir que eles se apresentem para aqueles que não conhecem, conteudistas da Rede Farol, servos aqui na AD Fama 7 também, pastor Cleosmar Júnior e o evangelista Lucas Gustavo. Pai do Senhor, evangelista Matheus, evangelista Lucas, os demais irmãos que aqui nos acompanham, que alegria mais uma vez aqui com vocês para aprender junto a vocês um pouco mais da palavra de Deus. E vamos lá, animado e pronto para colaborar com todos vocês na minha simplicidade, mas tenho certeza que Deus vai tomar conta desse ambiente, né? E cada um vai semear aqui e também você do outro lado, e todo mundo vai sair aqui ganhando muito com o aprendizado. Eu tenho certeza disso. Glória. E conhecimento nessa mesa não faltam da parte de vocês, né? Eu tô aqui pra aprender. E Eu não vocês me contaria ensinam. com isso. Mas obrigado, Matheus, mais uma vez aqui a oportunidade. Meu amigo Osmar. Amém. E eu tenho certeza que Deus seja louvado pelo que a gente está fazendo aqui. Amém, amém. Na verdade, qual que é a nossa intenção em tudo que nós fazemos? Né? Tudo que nós fazemos é muito intencional. A nossa intenção sempre é essa, é glorificar a Deus com aquilo que Ele nos entregou, com os recursos que Ele nos entregou, e edificar a igreja, né? É servir a Deus com excelência. É a nossa missão aqui nessa terra. Para iniciar a nossa conversa, eu queria fazer a leitura aqui do texto de referência que se encontra lá no livro de Josué, capítulo 1, versículos 6 até o 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para o teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Maravilha. Palavras ali de Deus a Josué, né? Ali no capítulo 1. E a gente sabe ali que no capítulo 1 se inicia mostrando que os acontecimentos da história de Israel que se sucederam após o falecimento de Moisés, né? Então, para começar a nossa conversa, queria perguntar a vocês a origem de Josué. Porque, com certeza, tem muita gente aqui experimentada na fé, que nos acompanha, que já tem bem claro na sua mente essas questões, mas tem também gente que está começando na fé agora, né? Que às vezes vem de uma outra religião, ou que às vezes simplesmente nunca estudou mais profundamente. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre Josué, sobre esse personagem tão importante para a história de Israel e importante para nós hoje, né? Bom, eu começo, Lucas? Por favor. Mas é muito bom falar sobre biografias, eu particularmente gosto muito, né? Porque são inspirações na fé pra gente, né? Sim. Testemunhos que edificam. Josué, ele vem da tribo de Efraim, filho de Num, e também o seu nome original é Oséias, né? Interessante, ó. E Moisés também coloca como Josué.
E esse homem, ele é marcado, né, por ser o sucessor de Moisés no guiar o povo para a Terra Prometida. Existem alguns estudiosos que eles gostariam que o Pentateuco fosse conhecido como Hexateuto, incluindo o livro de Josué logo após Deuteronômio, porque se compreende que é a continuidade da história da libertação, né? Até a possessão da Terra Prometida, né? Então poderia ser aí uma alternativa que também eu creio eu que seria muito bem recebida de ser o Hexateuto, porque traz essa continuidade. Então Josué, ele é um homem pela qual ele tem algumas habilidades especiais na área militar, é um homem muito fiel à liderança de Moisés, né? Dentro da Bíblia Sagrada nós vemos aí momentos muito importantes a qual Josué está ao lado de Moisés e ele é preparado por Moisés e também escolhido tanto por Moisés quanto por Deus para dar continuidade quando o tempo de Moisés cessou, né? Deus então dá a legalidade também intitula aí como sucessor de Moisés. E aí ele recebe essa missão tão pesada, né? Ele conduz ao povo, atravessa o Rio Jordão, né? Ele luta contra 31 reis e prevalece a vitória em 31 cidades. Estabelece ali o povo de Deus na terra que Deus havia prometido. Pisa em Canaã. Oi? Pisa em Canaã. Pisa em Canaã, né? E aí conclui esse projeto de libertação, né? Desde a libertação até a possessão da terra. É um perfil de um homem muito leal a Deus, a sua liderança, a palavra, aos escritos, né? As orientações, melhor dizendo, concernente da parte de Deus para o povo, e traz um perfil de liderança muito expressivo para nós. Então Josué hoje, para nós, dentro dessa discussão, será tratado com uma excelência, né, de continuidade, de sucessão, de temor a Deus, de hombridade, de coragem, de fé, perseverança. E eu tenho certeza que temos muito a aprender com este homem aqui Com certeza. neste bate-papo. Eu até achei interessante o senhor comentar que ele foi o sucessor de Moisés, mas antes de suceder Moisés de fato, ele foi um discípulo de Moisés. Com certeza. Né? Eu acho o nosso autor até cita capítulo 33 de Êxodo, versículo 11, fala assim, eu estou lendo na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava de tua tenda. Então, Josué é sim uma grande figura de liderança para nós, mas ele também é uma grande figura de liderado, né? Com certeza. Ele é de fato ali um grande discipulador, mas foi também um grande discípulo, um exemplo de discípulo. Isso é realmente algo a se pontuar, algo muito interessante. Todo grande líder, ele antes foi um grande liderado, né? Então, esta coerência sempre tem uma raiz muito, muito sólida. E aqui já traz logo de cara uma grande aplicação, né? Já que você deu essa abertura, essa brecha do entendimento, de que para ser um grande líder, né? Eu quero ser um grande líder, eu preciso então, como diz o meu pai na linguagem mais informal, eu preciso agarrar então na barra da calça de quem de fato tem esse grande perfil, né? Aprender, ser discipulado, ter um coração ensinável para poder extrair o máximo e chegar lá pela fé. Exato. E eu acho que isso tem muito a ver com o caráter de Josué. Com certeza. Porque a gente sabe que na vida de Josué e no livro ao qual demonstra toda a característica, a personalidade, o caráter que Josué tem em sua liderança, fica muito evidenciado de que Josué, ele era uma pessoa sensível à voz de Deus. E só tem um caráter nos moldes em que Deus nos quer que tenhamos, quem é sensível à voz de Deus. Não é à toa que a liderança de Josué, ao fim dela, há-se um hiato, e aí advém os juízes para tentar suprir esse hiato
de liderança daquela época. Com certeza. Não se houve, talvez, na prefiguração dos juízes, alguém que tivesse uma liderança que unificasse os povos. Afinal de contas, na morte de Josué, né, todos as tribos começam a se dividir e ali começa a ter cada juiz para a sua região. Então, é perceptível esse caráter de Josué e no momento em que ele se torna discípulo de Moisés, Moisés também tem esse caráter. E a gente comentou na lição passada de que Moisés era uma pessoa que também soube ser um discípulo. Então, é muito mais do que ser um discípulo. É saber ser um discípulo. É justamente o que o Closmar falou. Saber ouvir. Ter um coração ensinável. E esse é um problema da nossa geração. Com certeza. Não sabe ouvir. Eu tô certo, eu sei o que eu faço, eu sou assim, assado, e já era. Com certeza. Certo. E eu acho interessante a gente ver assim também. É claro que houve ali um programa de sucessão muito bem feito por Moisés. Né? Moisés foi um grande líder de fato. Eu estava até folheando aqui o finalzinho de Deuteronômio. A gente vê que Moisés, ele realmente preparou não só Josué para se tornar o seu sucessor, mas ele preparou o povo para reconhecer Josué como sucessor legítimo de Moisés. Né? E Deus assim o fez em Josué 3:7. Diz lá, eu até separei essa parte. Se me permite, Matheus. Sim, só antes de você fazer essa contribuição, Uhum. lá em Deuteronômio 32, versículo 44, após aquele cântico de Moisés, ele fala assim: veio Moisés e falou todas essas palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Né? Então ele veio já ali com a figura de Josué do lado dele. E lá no último capítulo 34, versículo 9, aliás, versículo 8, né? Não, vamos pro 7. Retroceder mais um. Fala assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Olha só. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então, perceba que Josué não só foi trabalhado por Moisés para suceder, mas Moisés também trabalhou o povo. Né? Eu não achei que a passagem certinha, porque minha cabeça tá ruim mesmo. Mas a palavra de Deus diz que diante de todo o povo, Moisés traz Josué, ele impõe as mãos e fala assim, ó, ele que vai passar com vocês para dar além do Jordão. Né? Então, até porque houve esse programa de sucessão muito bem feito. Até porque eu acho que a régua que Moisés teve foi uma régua muito alta. Moisés fez sinais de maravilhas. Moisés fez aqueles feitos na terra egípcia. Moisés abriu um mar vermelho. Deus através de Moisés. Deus né? através de Moisés. Sim. E assim, essa régua que Moisés tem, por ser sensível ao poder de Deus através da vida dele, é uma régua assim muito alta. E eu acho que, na percepção... Tarefa difícil. Que tarefa difícil. Um camarada desse, né? Eu fico olhando, sabe uma coisa? Aí parafraseando para esse tempo de hoje, analisando, eu parava pra pensar, cara, assim como também na nossa igreja, na Defama. O bispo Abigail, cara, que homem que era. Que homem de Deus, né? Que era o bispo. A gente já escutou muitos milagres dele contando no culto. Então, assim, eram milagres que não paravam. E a gente pensava, cara, como vai vir um homem que vai suprir como o bispo é? E aí Deus manda o nosso pastor Abinair, que mantém a régua. Mantém a régua. Com certeza. E eu trouxe um versículo aqui só para ratificar o que eu estou dizendo, que é Josué 3, 7, versículo 7.
Que é justamente Deus tranquilizando o coração de Josué acerca do que ele seria para Israel. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de toda Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. É Deus falando assim para Josué: pode ter sido a régua muito alta com Moisés, mas eu também serei contigo. E não é à toa que ele pisa na terra prometida. Toda liderança ou toda posição, ela necessita ser ganhada antes mesmo até do próprio ato da possessão. O testemunho, as virtudes, elas vêm primeiro. Por quê? Porque quando nós olhamos, e até onde o Mateus agora acabou de mencionar, sobre esta questão do povo, de fato, né, abraçar essa continuidade na vida de Josué, é porque situações adversas aconteceram em que foi assistido. E um deles, que é o meu preferido, se assim eu posso dizer, que é algo de muita hombridade e lealdade, Sim. é o que registra em Números, acho que 13 ou 14, creio que é o 14. Moisés envia os espias para a terra para olhar, né? Eles vão olhar ali os Capítulo 12. 13. Josué está lá no meio dessa comissão de envio. Eles ficam lá por 40 dias, se me falha a memória, retornam para Moisés, trazem relatório a Moisés e ao povo, né? E os 10 disseram: olha, lá a terra tem isso, a terra é boa, a terra é top, a terra é mil maravilhas. Só que lá tem uns caras que eu vou te falar. Parece Goiânia. Se a gente entrar lá, a gente vai se dar mal, rapaz. Mais ou A gente menos. vai se dar mal. Não vai dar certo. Vamos embora, vamos voltar pro Egito, enfim, não vai. Então, Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, que eu acho interessante. Segura aí, pastor. Não perde a linha, não. Na lição passada, nós falamos aqui com o pastor Moisés acerca de não pensar de si mesmo além do que convém, nem para mais e nem para menos, né? E a gente vê claramente que os espias aqui, os 10, né, dos 12 que foram 10, inflamaram o povo para murmurar contra Deus. Porque falaram, igual o pastor Cleosmar disse, a terra é top, a terra, só o piquezinho, só o milho de boiado. Mas nós éramos, ali a gente viu gigantes, filhos de Anak, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então veja, eles se viram, né, a despeito ali de Caleb ter se levantado nesse episódio, fala assim, gente, mano, o nosso Deus nos entregou essa terra por herança. Vocês não viram o poder que o nosso Deus tem, né? Isso aqui é só mais um milagre, nós já vimos tantos, né? E não, eles pensaram de si mesmo muito menos do que convinha. Eles disseram, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, né? E assim o éramos também aos olhos deles. Mas é só um parênteses mesmo, pastor Cleosmar. Pode isso seguir. também, né? Pegando esse gancho, sobre o coração ensinável, revela, né, que esses 10 estavam com Moisés, mas não eram discípulos verdadeiros, ou que tinham a intenção de dar continuidade, ou de fato de abraçar ou vestir a camisa mediante a visão sobre a possessão da terra. Então eles disseram não, marcha ré, o povo foi na deles. Aí Josué, Caleb também estava junto, pula na frente, rasga suas vestes, né, como humilhação. Nós não podemos voltar, né? Se Deus for conosco, essa terra ela vai ser nossa, independente de quem esteja lutando contra nós. Aí a Bíblia diz que nesse momento, enquanto eles tentavam trazer o coração do povo para ter a coragem de enfrentar, a Bíblia menciona que esse povo já estava com a intenção de apedrejá-los. Olha. Não está escrito, mas eu quero deduzir a cena, né? Os líderes dos seus clãs, das suas tribos, já aconselhando os seus para poder pegar a pedra ali e acabar com esses dois logo, porque ninguém quer encarar aquele desafio. Aí diz a Bíblia que Deus desceu na primeira pessoa, sem mandar nenhum tipo de representante. Olha. Deus desce ali no meio, exorta e libera uma palavra que foi um marco nessa história da libertação. Deus ali coloca um ponto final naquela geração
que estavam sob liderança de Moisés, de que eles não pisariam na terra prometida. Exceto Josué e Caleb, pela postura, pela fidelidade, pela fé, Posicionamento. pelo posicionamento Sim. de estar ali confiando em Deus. Então, os únicos personagens de mais de 2 milhões de pessoas que saiu do Egito e pisou na terra de verdade foram 2. Veja, 2 milhões a média que se dizem nos estudos, 2 personagens. Deus não é democrático. Deus é teocrático. Eu acho que isso Oh, representa isso é o quê? importante. 0,00001. Não, eu não sei nem como. É quase que nada, né? Porque de milhões, 2. 2. Então, com certeza, quando nós entramos no livro de Deuteronômio, é um livro escrito que conta ou reconta toda a história de novo. Por quê? Porque ali em Deuteronômio, Moisés já está discipulando os filhos dos pais que morreram. Com certeza. E ali, com certeza, Josué estava como uma figura emblemática. E também Caleb. Por quê? Porque eles eram os únicos. Eles eram amigos ou conhecidos de seus pais. Então, toda a questão de liderança, né, de sucessão, ela já acontece antes mesmo. Por quê? Vem um testemunho na frente. Vem uma história na frente. E é necessário, principalmente nesse ponto, partir do princípio de quem está ali. Porque todo mundo tem a curiosidade de saber quem que é a pessoa que eu vou ter que prestar contas. Exato. Quem que é o líder que vai nos conduzir para uma finalidade? Ele é usado por Deus mesmo. Né? A gente faz algumas perguntas, a gente vai na rede social pesquisar a biografia, a gente vai no Google, a gente dá algum jeito de saber alguma faísca de quem é esse personagem que nos guiará e nos dará essa projeção futura. Então, tudo isso colabora para que o testemunho nosso, escrito por Deus, chegue primeiro. Porque há muitos líderes que estão aonde estão e que estão totalmente reprovados. É verdade. Tanto por Deus quanto pelos seus liderados. E que ele, ordenando ou não, impondo ou não, as coisas não chegam num bem comum. Enquanto há outros que talvez nem ainda receberam nenhum tipo de ordenação, nem consagração, mas por aquilo que Deus já colocou dentro dele e pelo seu testemunho, ele já é um líder. Exato. Porque o papel de um pai não é formar um bom filho. O papel de um bom pai é formar um outro bom pai. Exato. Então, então Josué já estava sendo tratado no seu preparo como líder. Sim, o Né? povo já o respeitava. O povão já respeitava, tinha uma credibilidade, entendia essa intimidade. Já era uma grande liderança militar. Né? Exato. E não é Exato. à toa que Moisés, enquanto as mãos estavam estendidas, tem uma passagem que fala que Josué ia à frente das batalhas. Ele foi escolhido a dedo para ser o general de guerra. Por quê? Porque olha a responsabilidade de guerra, mas por que de guerra se ali era um bando de escravos? Sem nenhuma experiência militar. Que talvez nunca deu um tiro, nunca usou um rifle, né? Claro que não tinha rifle, né? Tô só criando uma linguagem Era aqui. só estilingue e pedrada. Entendeu? No máximo era uma sandália no máximo era uma sandália no bumbum do filho para correção, né, da criança e tudo mais. E ali ele tem que liderar uma guerra. Na verdade, Israel sempre foi uma nação agropastoril. Eles não eram uma nação Isso. de guerreiros, né? Por isso que tem o nome o Senhor Deus dos Exércitos. Exato. Porque há a interferência esplêndida de Deus. Então Josué vai liderar um exército que nunca lutou de verdade. Que não era um exército de verdade. E que ainda sobressaía. Então, alguma Exatamente. coisa chamava a atenção. Então, quando eles viam que Josué liderando sobressaía as vitórias, então esse povo, olha, rapaz, eu não quero morrer, então eu vou andar com quem? Eu vou submeter a quem? Então, isso revela que esse testemunho antes, Mateus, é o que vai à frente. É verdade. Não é o currículo da faculdade, que é muito fundamental, estudado, não estou dizendo isso. Não é um mestrado, um doutorado, não é uma influência política, não é uma influência de fora. O nome, ele vem carregado da sua história. E quando ele é abraçado por Deus, ou quando Deus de fato o aponta e o destina para isso, aí, meu irmão, não tem frente. quem segure. É verdade. O sucesso é garantido. Inclusive, algo que até que reforça essa fala do Senhor, tá lá em Josué capítulo 3, que vai narrar a passagem do povo pelo Rio Jordão, né? Que eles passam a pé seco pelo Rio Jordão.
Lá no versículo 14, diz assim, ó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Né? O nome sempre traz a história, como o Senhor disse. E a autoridade dos líderes instituídos por Deus, ela vem do próprio Deus. Né? É o próprio Deus quem engrandece o nome de quem ele quer, quem abate a quem ele quer. Isso é verdade. Né? Então, isso realmente é digno de nota, algo realmente muito interessante. E nessa passagem que você leu, observando, Josué coloca à frente dessa caminhada a Arca da A Aliança. Arca da Aliança. E enquanto aqueles que saíram, né, os escravos, os hebreus que saíram do Egito, colocaram à frente deles um bezerro de ouro, Josué coloca a Arca da Aliança. É um paralelo interessante. E aí ele né? coloca ali no centro do Rio Jordão, enquanto as pessoas passam a seco. Colocam as pedras Não, ali eu como fico imaginando ele pegando a terra, assim, e a terra escoando na mão dele. É assim, poderio de Deus. Com certeza. Em quem coloca Deus no centro, passa Rio Jordão, Mar Vermelho, e seja o que for. E se não abre, vai passar por cima. É desse jeito. Eu Maravilha. sempre gosto de usar uma proporção nessa questão, porque Josué também, por mais que era um homem de batalhas, de guerras, ele nunca tirou a espiritualidade da situação. Com certeza. No capítulo 3, no verso 5, se não estiver enganado, ele diz o seguinte: santificai-vos, no meio do arraial, santificai-vos, Não está porque enganado. amanhã o Fará o Senhor Senhor. fará maravilha do meio de vós. Hum. Então Josué nunca também teve um coração de ser um coração inflamado pelo ego. Por que o medo dele no capítulo 1 da sua tensão na sucessão de Moisés? Porque ele sabia o peso que era, a responsabilidade, o teor da ocasião. É bem provável que ele sentiu o peso disso, como um homem. Porque uma coisa é você assumir responsabilidade que está tudo errado. É diferente de você assumir uma coisa que está dando tudo certo. Exato. Então, uma coisa é você pegar uma coisa que está lá embaixo, bem fraco, Qualquer difícil. coisinha que você faz, parece que você fez muita coisa. Qualquer coisinha já ganha destaque que você faz. É uma fala, é uma pregação, é um conselho, é uma tinta na parede, é um quadro, é uma pessoa, é uma roupa. É Pronto, verdade. já Não, marca qualquer alguma batonzinho coisa. que você passa, parece que você fez muita coisa. Agora, manter o alto padrão, aí que é o muito complicado. difícil. Aí a história é outra. Porque aí há aquele nosso autopoliciamento, né? Eu não tenho competência para tal. É. Então compreendemos aí que é Deus, não é Josué. Né? Josué, eu vou te dar a palavra, é só você, se for fiel a mim, se esforçar, palavra, medita dia e noite, eu serei contigo. Se não se apartar a palavra, seu caminho será próspero e o resto deixa comigo. E eu acho que a gente volta para o começo da lição, que tem a ver com caráter. Porque quem não tem caráter, essa continuação de uma liderança de sucesso, ela vai cair, vai passar. Vai passar o dia, vai passar a noite. E quem tem caráter vai continuar. Exato. E não é à toa que eles passam tanto tempo no deserto, no caminho, e Josué não se deixa toscanejar. Continua firme. É verdade, maravilha. Tem 2 pontos que eu acho interessantíssimos aqui. Né? A primeira é que eu acho interessante, a narrativa ela muda de tom. Ela vem ali Pentateuco, uma coisa assim bem prolixa, bem arrastada, a novelona da Record, assim. Lei. Aí entra Josué, juiz, aí vai filme de herói da Marvel. É porrada, guerra e não sei o que, tiro. A história vai mudar de tom aqui. Porque aqui, na verdade, a história realmente ela muda mesmo. Aqui a gente diz que se inicia a era dos juízes, né? Tendo aí Josué como talvez o primeiro juiz, né? A gente muda aqui da era dos patriarcas para os juízes. E essa época dos juízes ela é marcada por uma fase de realmente conquistas e embates militares mesmo. A gente vai ver que nesse período, já a partir de Josué, né, ali principalmente depois de Josué, a gente vai ver que de Otiniel até Sansão,
a espiral de Juízes vai cada vez se afundando, cada vez mais os juízes, Sim. eles vão se tornando, né, vão tomando contornos cada vez piores. Isso vai ficar muito claro no livro dos juízes, né? Mas aqui Josué, ele é colocado como o juiz por excelência. Aquele que ouve, né, a palavra de Deus, aquele que a obedece, aquele que aprende com os seus erros. Isso é algo que eu quero comentar também. A Bíblia ela faz questão de mostrar um deslize de Josué que às vezes passa despercebido. Mas um outro ponto, antes de comentar isso, que eu acho muito interessante, é porque no texto de referência que nós lemos, a gente vê o grau de importância que Deus dá à palavra, ao livro da lei, né? E o livro da lei estava fresquinho ali, gente, primeira edição, a tinta da pena de Moisés não tinha nem secado ainda, né? E já era tratado como a palavra de Deus. E é muito importante esse livro, e Josué aqui, Moisés, ele ali nos últimos discursos que ele dá em Deuteronômio, sabendo ele que não passaria, né, das campinas de Moabe para atravessar o Rio Jordão, Moisés sabia que ele não ia, talvez ali ele termina, né, de escrever os seus últimos escritos do livro da lei, e ele exorta o povo e Josué a meditar nesse livro, a ensinar as crianças a andarem nesse livro, a repetir, a guardar as palavras desse livro. Por quê? Tem algo aqui, existe uma revolução cultural que está acontecendo aqui que às vezes a gente não vê. Porque Moisés sabia que quando aquele povo passasse do Jordão, eles estariam em contato ali com várias outras nações cananeias que tinham a sua própria visão de mundo, que tinham seus próprios deuses, que tinham as suas próprias cosmogonias, né? Como o mundo se deu, como foi criado todas as coisas, e aí entra, né, a lei, entra o Gênesis, para poder a narrativa da criação, para que o povo entendesse que aquilo que os cananeus adoravam eram criaturas. Havia um Deus criador. Né? Então, Moisés estava preocupado em pintar um imaginário cristão, que não existia essa palavra na época, né? Mas porque o advento de Cristo vem só depois, mas aqui para efeito de melhor explicação, a gente possa usar essa expressão cristão, criar ali uma cosmovisão cristã, para que o povo não se perdesse em outras cosmovisões que haviam ali da além do Jordão. E não só isso, é importante também que o povo conhecesse a história de como Deus chamou Abraão e deu aquela terra para eles. Porque Josué tinha a obrigação de passar do povo ali das campinas de Moabe para o Jordão, ali para a cidade de Jericó, para conquistar uma terra que era deles por direito, mas não estava vazia. Aí como assim? Você me deu a terra, vai ter um monte de povo morando na terra. Eu tenho que guerrear por essa terra, né? Tem gente lá. Ela não tá vazia me esperando. Então essa narrativa da lei, é por isso que nesse início aqui do livro de Josué, no finalzinho de Deuteronômio, dá tanta ênfase a essa lei, porque essa lei que ia dar, essa narrativa ali de Gênesis 12 para frente, que ia dar o sentimento de pertencimento do povo que era a terra. Essa terra foi prometida aos nossos pais, lá atrás. Então, se ele não desse ênfase na lei, e quando a gente fala lei aqui, nós estamos falando do Pentateuco, né? A Torá judaica, o povo ia facilmente se perder em outras visões de mundo, ia facilmente perder a noção de pertencimento, que aquela terra era deles por herança, ia facilmente se perder nos costumes e práticas pagãs do povo, se não fosse a lei mesmo, né? Então, a responsabilidade de Josué, nesse sentido, ela era muito grande. Eu acho que eu posso dar um título para essa responsabilidade de Josué. Dar continuidade à história que o diabo tentou apagar no deserto. Que o diabo tentou colocar um bezerro para apagar a promessa que eles tinham. E a promessa que eles tinham era chegar numa terra prometida. Com certeza. E eu acho que Josué, nessa missão que ele tinha, chegando nesse lugar que tinham, como o Mateus muito bem disse, tinham pessoas ali que adoravam outros deuses, tinham a sua própria cosmovisão acerca da criação do mundo, do universo, da sua concepção de mente.
E eu acho que isso tem muito a ver também com o nosso coração, porque o Com nosso certeza. coração, ele sempre quer voltar àquilo que nos dá um sentimento de retorno àquilo que a gente deveria ter saído. E eles saíram do Egito. Mas quando eles começam a chegar na Terra Prometida, o coração deles quer voltar para lá. É a E eu acho mentalidade que de é escravo, aqui, né? exato. E eu acho que aqui é que entra a missão de Josué, não deixar o povo voltar para a mente de escravidão que eles estavam no Egito. Uhum. Porque entrando naquela terra que tinha muitas cosmovisões, muitos dilemas, muitos mundos e deuses que eles poderiam adorar como ali alguns adoravam no Egito. E Josué tem essa missão, não deixar o povo se esquecer. Dali eles nasceram. Na verdade, eles foram para lá. Essa é a terra que Deus escolheu para eles. Dali eles tiveram que sair e foram para o Egito. Mas ali eles tinham que voltar. E eu acho que tem muito a ver com esse coração, essa missão, se é que eu posso chamar de missiologia de Josué, porque essa é a missão de Josué, não deixar o povo se esquecer. Não é à toa que uma geração se passa, a gente já comentou que 2 milhões de pessoas e 2 somente entram na Terra Prometida. Então aqui, Moisés pega a lei, transcreve a lei. É assim, assim, assado. Moisés escreve a história. Então tá aqui na mão de Josué e de Caleb. Se não houvesse Josué e Caleb, quem passaria essa lei para os demais? Eu acho que eu posso dizer que o fio da humanidade se cruza de Moisés e antes de Moisés e de Noé e de todos os tempos antigos, o fio da humanidade passa pela vida de Josué e de Caleb. Que lindo pensar isso. Porque a responsabilidade deles de apresentar o Deus do Velho Testamento, da Torá, se perpassa na missão dele carregar a história, a lei, daquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus tinha havido falado na boca de Moisés e da liderança de Moisés. Então, eu acho que olhar para essa ótica Com é uma certeza. responsabilidade muito grande. E a gente Sim. volta naquele texto de Josué 3:7, que Deus honra a vida de Josué pelo que ele fez. Com certeza. São Mas, 2 assim, pontos. Perdão, Matheus. Só um parênteses, assim. É lógico, quando a gente olha para a vida desses personagens bíblicos, a gente muitas vezes tende a pensar que eles eram super-humanos, né? Pessoas, assim, totalmente fora da curva, fora da realidade, homens os quais a gente jamais vai ver nessa terra novamente, e em certo grau, talvez, porque a revelação ela é progressiva, né? A revelação de Deus aos Exato. homens ela é progressiva. E nós já temos a revelação completa, então. Mas todos os personagens que nós vamos estudar ao longo desse trimestre, para você que nos ouve, uma coisa precisa ficar clara. Existe um grande personagem, Deus. que é o parâmetro, para imitação. Nós devemos imitar essa pessoa, que é Cristo. A Cristo nós devemos imitar. Os outros, com suas histórias, com seus deslizes, com seus acertos, a gente aprende muito com eles, sim. E há sabedoria nisso. Mas Josué, sem o Espírito Santo, sem Deus o capacitando, ele seria só mais um comedor de arroz e feijão, que nem nós. Com certeza. Então a gente não pode tirar, né, o protagonismo de Deus nessa história, né? Não, E com ele, certeza. ele utiliza de homens. Eu acredito que o grande... Em todos esses êxitos, né, de Josué, que a gente está falando aqui, essa responsabilidade pesada dele, mas a resposta dele em obediência é o que torna ele um diferencial para nós hoje. Com certeza. Nós servimos a um Deus que fala. Eu sempre gosto de dizer isso. Nosso Deus fala, ele não está calado, ele fala. E a fala de Deus, ela tem que produzir ação na gente. A gente só pode responder de 2 formas: com obediência ou com rebeldia. E Josué respondeu com obediência. E talvez hoje, nós, olhando para a vida de Josué, sejamos chamados também a responder em obediência à palavra de Deus. É uma cultura de liderança que vem da parte de Deus, que reconhece o nosso liderado.
é a cultura da inspiração. Sim. E geralmente usa-se duas réguas para a liderança. Ou inspiração ou manipulação. Uhum. A liderança da manipulação é aquela que te ameaça, é aquela que tem uma mão com a outra, né? É aquela que tem uma barganha no meio. Eu nunca vi isso. Né? Não acontece não. Não Só sei da se onde, existe. só da onde eu vim acontece. Aqui não tem essas coisas não. Então, então essa é uma cultura de liderança, de manipulação. Lucas, vai lá, se você não for, eu vou cortar o seu salário. Ele vai porque ele quer? Não. Agora, o que difere do líder totalmente trazido por Deus é da inspiração. Nós, liderados, nos constrangimos ou nos constrangemos quando nós não conseguimos suprir uma visão de trabalho, uma implantação de um novo projeto e não conseguimos alcançar tal entendimento ou até o resultado satisfatório. Mas por que isso? Porque a inspiração ela nos faz de uma forma natural a vestir a camisa, a atender os comandos, a dar crédito à visão, ao projeto e se envolver de uma forma totalmente entregue. Certo. Sem nada em troca, sem nada de uma manipulação. Então, de ver aquilo acontecer e de ver a história, o testemunho, a biografia, aquilo me inspira a continuar. Certeza. Aquilo me inspira a se envolver. Estamos, por exemplo, já quase findando, né, o projeto do jejum. Meu Deus do céu, tá chegando domingo. Né? Tem que ter aquele pós, né? Não é verdade? Tem que ter, não é de lei. E não é esse projeto do jejum aí de 2 semanas que nós estamos fazendo, consecutivos, né? 14 dias consecutivos, eu tenho certeza que isso é uma inspiração muito grande. Por quê? Porque, pelo que eu vi, estou aqui há pouco tempo, não é a primeira vez. E se está repetindo, é porque outras vezes deram uma história, um testemunho, algo benéfico, né? O manifesto de Deus nesse projeto. E agora, o que me faz eu me envolver nesse projeto? O que me faz encarar? É porque talvez eu possa ser mal visto? É porque eu posso perder alguma coisa? Não, pelo contrário. Essa inspiração vem pelo testemunho, Lucas. A cultura, a biografia. Quando eu cheguei aqui no Ministério Fama, eu ganhei 2 presentes do seu papai, inclusive. 2 livros. Um narrava a história da Assembleia de Deus do Estado de Goiás e o outro livro narrava a biografia do bispo Abigail, né? Das Trilhas da Fama, eu acho que é o nome, né? Dos Trilhos à Fama. Dos Trilhos da Fama. E Clássico mundial. Adquira já o seu da secretaria. E na mesma semana eu li os 2 com vontade de conhecer a história. E hoje, você citou aí nosso presidente, pastor Abinair, e quando você lê o livro, a biografia, você vê o pastor ali, Abinair, envolvido em vários momentos. Com Né? certeza. Sim. Tanto Com em certeza. atos de milagres, né, direto com ele, como ele também certeza. contemplando no pai, né, no bispo, saudoso bispo Abigail, o que Deus havia feito. Então essa inspiração, ela alcança corações que estão preparados para viver essa liderança. Com certeza. O que pesa dentro de nós é a nossa imaturidade ou a falta da noção lógica da situação de compreender isso. Eu acho que João Calvino, não tenho certeza que diz isso, que o cego de verdade é aquele que vê, mas não enxerga. É aquele que talvez está aos seus olhos, mas não consegue tomar dimensão e proporção do que está acontecendo. É por isso que esse povo, desde os primeiros dias que foram ali de acordo com a Bíblia, da libertação para o Mar Vermelho, já começa a rebeliar. Nossa, por que a gente ia para cá? Era melhor ter ficado lá atrás, ficado lá como escravo mesmo, porque lá tinha teto para ficar, tinha cebola, tinha mais não sei o quê. Os pepinos. Tinha os pepinos, né? E até chegar ali. Então, são 40 anos de uma liderança muito robusta. Com certeza. Por mais que alguém chiava, mas todo mundo recorria aos pés da liderança. Era. Tanto é que dizia o povo, olha, mas nós tememos a Deus, então vamos fazer um trato. Não fale Deus diretamente a nós. Entendeu? Que Deus fale através de você. Exato. E nós vamos receber de você. Na verdade, Então, a narrativa bíblica, só um parentezinho, só para complementar.
Eu acho interessante demais esse ponto que o senhor tocou, porque a narrativa bíblica sempre pede a necessidade de um mediador. Com certeza. E o Isso Moisés já- foi o mais claro disso. Isso né? já é prefigurando aquele que um dia seria o mediador por excelência entre Deus e os homens, que é Cristo. né? Com certeza, com certeza. Então, entre a manipulação e a inspiração, nós conseguimos discernir os nossos líderes, sejam aqui, no trabalho, certeza. dentro da família, na empresa, aonde for. Então, o que me faz comprar o seu projeto, Lucas? O que me faz me envolver numa visão que você tem? Porque uma coisa que eu aprendi foi essa, que não é difícil receber de Deus uma visão. Não é difícil. Você paga o preço, você se consagra, Deus te dá num sonho, numa revelação, numa visão. Talvez alguém chegue, um profeta, né, uma profetisa. Deus usa muitas formas de trazer. Olha, tá, Deus te dá, irmão. Agora o difícil é você pegar essa visão que Deus te deu e Executar. transmitir ela aos seus liderados que não teve essa experiência particular para que eles comprem essa visão, para que eles se envolvam no projeto que Deus deu a você. Não, às vezes você explicar um sonho que você teve já é difícil, você tem que Sim. você tem que ir lá, você tinha que ter visto pra você entender. Aí né? quando Tem que você, ter quase desenhar. quando você começa o projeto, não, irmão, isso não é de Deus não, que não sei o quê. Aí depois que você se mata, você quase morre, e lá no final a coisa dá certo, conforme Deus deu, verdadeiramente Deus está com ele. Mas claro que dá, porque senão eu nem tinha começado, Sim. entendeu? Então acredito que Josué, ele explora demais a questão do viver. Por quê? Eu sempre digo que nós nunca podemos perder a oportunidade de extrair das pessoas que estão ao nosso lado, que têm muito a nos oferecer. Meu pai fala que eu sou um velho num corpo de um jovem, porque eu tenho muito prazer em andar com pessoas muito mais velhas do que eu e ouvi-las o que tem para ensinar, as experiências, as histórias, os conselhos, para que eu possa trazer alguma coisa para a minha realidade e servir como molde, como uma forma de eu estar mais perto e alinhado aos planos de Deus. Porque quando eu olho para esse episódio especificamente, Mateus, o que nos traz muita clareza é justamente aquele ditado, né, que ouvimos hoje muito popular aqui entre nós, me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem é você. Qual que é a sua intenção? Então, se eu ando com uma pessoa má, qual que é a minha intenção? Por que eu tô com ela? Qual vai ser meu julgamento? Qual vai ser a minha aparição diante das pessoas? E se eu ando com o Lucas, por exemplo, todas as portas vão se abrir. Todas. Todas, nenhuma vai ficar fechada. Não, Não, gentleman. Não, e o Klausmar falou uma coisa que eu pontuei aqui que é muito importante, a questão da liderança, que eu acho que, assim, na questão do ministério de Josué, se é que eu posso falar assim, porque ministério Pode. já é uma questão mais do tempo dos apóstolos, né? Advento de Eu Paulo. acredito que pode. Mas eu acho que aquilo que é enfatizado no ministério de Josué é a liderança. E eu acho que isso é pacificado. A liderança, o caráter que ele exerce, a fidelidade e tudo que a gente aqui já tem comentado. E parafraseando por nossos tempos de hoje, o Klausmar falou uma coisa muito interessante. A desmodelação do verdadeiro sentido de liderança. A gente viu, nos séculos passados, George Orwell, um dos maiores escritores sobre liderança, só que a liderança que ele impunha era uma liderança opressora, de manipulação. Não é à toa que um dos grandes ícones da história, não no sentido bom, mas porque ele exerceu uma liderança maligna, que foi Adolf Hitler, que, né, mergulhou nos escritos de George Orwell, né, nessa questão de manipulação. E eu acho que o Klausmar falou uma coisa muito interessante. Porque liderança verdadeira é aquela que faz primeiro, dá o exemplo e o resto vem junto. O resto se reconhecimento, constrange. Eu já me peguei várias vezes, gente, pegando o Mateus dando um exemplo, fazendo alguma coisa, e a gente se constranger. A gente vai lá e faz. Rapaz, O pastor Abinair. Aqui hoje. O pastor Abinair, o bispo, eu costumo pensar, eu sempre falo isso. O pastor Abinair, a gente não tem muito tempo de sentar numa mesa aqui e conversar, e na sala. Mas ele me ensina lá do púlpito, na forma como ele olha. No exemplo que ele dá de servir. Eu acho que, assim, e isso fica caracterizado na vida de cada líder.
É verdade. Cada líder que a gente olha para os nossos tempos de hoje, não só também dos tempos de hoje, mas de toda a Bíblia, de todas as gerações, cada um fica evidenciado uma marca. Uhum. E eu acho que no nosso tempo de hoje, alguns têm essa marca, outros não. Perdão, só um parênteses também, como diz o Mateus. Nessa questão de andar junto com quem é, de fato, o nosso líder, para que nós possamos trazer o melhor também para nós, isso foi um padrão utilizado no Novo Testamento. Com a morte de Judas, em Atos capítulo 1, eles queriam colocar o 12º no lugar de Judas. Um dos critérios, né? Exato. E um dos critérios qual era? Tiraram Era que sortes. tivesse, né, por mais que esses homens que estavam ali à disposição para ocupar a cadeira, ou José o Justo, ou Matias, Isso. eles já estavam caminhando. Uhum. Eles estavam bem ali Estão discretos, conosco Eram desde o discípulos. no princípio. anonimato, viu, pastor Celso? Lá no anonimato, mas estava ali servindo, aprendendo, caminhando, entendeu? Extraindo o máximo ali com sim. Cristo. E é o que muitos perguntam, né? Mas Paulo fez muito mais coisa. Paulo foi um cara, depois de Cristo, foi o divisor de água do cristianismo primitivo e tal. Só que ele não estava ali bebendo da mesma fonte. Estou aqui falando na questão de tempo que Jesus, né? Ele não caminhou com Jesus lado a lado ali, corpo e alma, enfim. E então, José o Justo e Matias, e a sorte caiu sobre Matias para ocupar essa cadeira, um dos padrões foi esse. Por quê? Porque toda pessoa que não acompanha o que já está em andamento, Mateus, ela pode matar o projeto. Verdade. Ela pode matar ali Matar o o projeto. E é um E projeto isso que não é do homem. E isso É é de um Deus. dos pecados, que eu posso usar esse termo aqui, já que não é para polemizar, mas eu vou dar uma brecha, que talvez um dos pecados de Josué foi que ele não fez o quê? Um sucessor. Exatamente. Um sucessor. Nasceram- Josué preparou o seu sucessor. Moisés preparou o Josué sucessor. E Josué não deu continuidade a essa pegada. Não, e fechando justamente esse colchete, do que Era a gente tá parênteses. falando. Colchete. É chave. primo, são primos, assim, né? Me pareado. Então, assim, essa questão da liderança, a gente tem uma liderança. Desculpa, eu preciso falar. Mas a gente tem uma liderança hoje em algumas igrejas que tem se criado e tem se desenvolvido no Brasil, que é uma liderança disforme que não é bíblica, não é das escrituras. É uma liderança marcada pelo que você precisa, o que você quer para me acompanhar, Exatamente. quanto você quer, qual cargo. É a Desculpa eu te manipulação, né? falar, Exato. mas são igrejas que assim vendem o cargo em busca de... eu vou parar. Luquinha, calma, Luquinha, você vai ser escroto. Em busca de poder. Oh, Jesus, continua, pai. Mas infelizmente Desce a a gente espada. sabe que desde que o mundo é mundo, né, os homens são maus. São maus. Os homens são maus e não adianta nós tentarmos buscar em modelos mundanos. Mundanos que eu falo assim, modelos seculares, de liderança, de gestão, de performance, de pragmatismo. A obra de Deus não é pragmática. A obra de Deus, ela segue outros padrões. Nós somos de outro reino, né? Então, todas as vezes que nós tentamos de forma humana, demasiado humana, né, buscar resultado, crescimento, o risco de nós estarmos fadando nosso projeto ao fracasso é muito grande. Com certeza. É muito grande. E a pergunta minha sempre foi, qual é o sucesso de um líder? O que é sucesso, né? Hum. O que configura um ministério fracassado? Né? Porque a gente pode pensar em numerologia, né? Que o sucesso para nós é termos uma grande multidão aos nossos pés. E talvez tenha um líder lá no interior, um líder lá na zona rural, com 20 pessoas, e talvez ele tem mais sucesso do que o outro que tem aí muito mais, em termos de numerologia. Não, Aí- eu vou dar um exemplo aqui, ó. E eu dou outro Vamos depois. supor que tem um missionário enviado, pastor Cleosmar, lá pro Congo. Lá pro Congo. Ele Pastor começou um Closmar já foi trabalho... pra Colômbia. em Bolívia. 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 É, irmão. Ele é irmão.
E ele foi enviado lá pro Congo, ele começou um trabalho, ele começou a discipular 5 pessoas. Essas 5 pessoas se tornaram realmente cristãos genuínos que estão ali arriscando sua vida todos os dias para poder se encontrar às escondidas, para poder receber mais a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser manuseada livremente. Um dia é descoberto que esse homem está ali fazendo a palavra de Deus e ele é assassinado. Aí do outro lado do mundo nós temos pastores em mega churches que tem centenas de milhares de membros. A minha pergunta é, qual dos dois tem mais sucesso Exatamente. no reino de isso. Deus? Como se mede o sucesso no reino Exatamente. de Deus? Eu acho que o líder que acompanhou Paulo, quem era? Quem era aquele que acompanhou Paulo? O que ele estudou aos pés? É, isso. A que Bíblia diz que foi Gamaliel. Não, perdão, Barnabé. foi Barnabé. Ah, Que expressão Barnabé teve nas escrituras? E ele teve sucesso na missão dele? Eu fico pensando, quem ganhou o bispo para Jesus? Quem ganhou aquele pastor dos Estados Unidos, lá da Rua Azusa? William Seymour. Pensei, mano. Quem ganhou esses caras para Jesus? Foi sucesso eles terem ganhado? Talvez se tivesse pregado somente para o bispo, ganhado somente o bispo para Jesus. Que sucesso, hein? Eu nunca me esqueço da história da conversão de Charles Spurgeon. Na verdade, ele já era convertido, mas profundamente, assim, abatido pela consciência de pecados, por, sabe, sem ter certeza da sua salvação, ali, com a alma totalmente conturbada. Ele disse que uma vez ele foi numa reunião de oração. Reunião de oração já dá muita gente, né, pastor? Nossa. Você que já foi pastor dirigente. Fica na fila esperando a nossa vez. Exatamente. E ele diz que foi no dia, teve uma nevasca na cidade. Então, nem o pastor foi. Tinha um presbítero lá. E o presbítero, vamos dizer assim, que pregar não era muito a praia dele. Eu me esqueci agora qual foi o versículo, mas disse que ele leu um versículo e falou umas poucas palavras, apenas. E aquele jovem, se eu não me engano, de 12 anos de idade, Charles Haddon Spurgeon, ele falou que aquelas poucas palavras daquele versículo que aquele presbítero leu entraram no coração dele que nem uma flecha. E trouxe para ele o alívio, a paz, a certeza da salvação que ele estava procurando esse tempo todo. Talvez ali tenha nascido o príncipe dos pregadores. Com certeza, o último dos puritanos. Exato. Então, o que mede o sucesso de uma liderança, de um líder cristão? Nós não medimos pelos padrões humanos. Com Não certeza. medimos. Sim. Né? Mas um parêntese aqui que eu acho interessante a gente comentar é que sim, a história de Josué é marcada por ser um grande discípulo, um grande líder, alguém que talvez, muitos comentam, talvez o grande erro de Josué tenha não ter preparado um sucessor, né? Mas aí também na história da narrativa, eu não sei nem dizer até, né, até quando isso também não foi de certa forma Deus trabalhando na história. Mas um fato sempre me chama a atenção, porque quando eles teve aquela pirotecnia toda ali de Jericó e a arca, e eu acho isso muito interessante, porque quando a gente vai para aquela primeira cidade conquistada, os muros de Jericó, as 7 voltas, né, dadas em torno a gente vê que apesar de Josué ser um livro de narrativas militares, toda aquela narrativa, todo aquele desenrolar, ele não é militar, ele é cerimonial. Nós vimos a arca indo à frente, nós vemos os levitas indo à frente, nós vemos todo o povo. É uma narrativa cerimonial, não tem guerra ali. A gente vê assim, e o texto diz, e Deus entregou Jericó nas mãos de Israel. Deus entregou, né? Então, toda essa história de Josué, de conquista da Terra Prometida, era marcada por uma profunda dependência de Deus, daquilo que Deus faz. Mas quando eles entram ali e toda aquela notícia correu, não tinha zap, mas a notícia chegava longe, e correu, as nações ouviram, tem um povo aí que tem um Deus que é diferente. Jericó, os muros de Jericó caíram. Os que eram impenetráveis. Exato. Então, o povo ficou amedrontado com Israel. Só que logo depois, a palavra de Deus fala que eles saíram contra uma cidade chamada Ai. Olha o que o texto diz.
Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Esbadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba com todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles 36 e aos outros perseguiram desde a porta às pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então aqui eles tiveram uma derrota muito feia. Por quê? Porque aqui o coração do povo se tornou como água, derreteu. Gente, agora que nós perdemos, as nações vão crescer para cima da gente. Nós vamos ser eliminados, ser varridos da terra. E por quê? Porque aqui Josué não fez uma coisa que é praxe dele fazer. Que é consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. A gente vê aqui muito o uso do Unim e o Turim, né? Não cabe aqui a gente explicar isso, mas é uma espécie, é uma forma de se consultar. São instrumentos ali As pedras. que foram orientados por Deus para se consultar à vontade de Deus em tomadas de decisão. Então, ali, na escolha do 12º discípulo que o pastor Cleosmar fez menção aqui, como é que foi? Matias, José o Justo. José o Justo e Os dois. os dois, né? Eles não tiraram no palito, pra ver. Não é qualquer tipo de lançou a sorte. Era o Urim e o Tumim. Era uma forma de se consultar à vontade de Deus. E aqui a gente vê que Josué não faz isso. Depois que eles têm aquela derrota sofrida, aí ele entende, aí ele mostra outra característica de um grande líder, que é aprender com os erros, que é voltar atrás, né, que é buscar a santificação novamente. Se ele tivesse consultado a Deus, Deus haveria de dizer para ele, ó, não vai, porque se vocês subirem, vocês vão perecer, porque Israel está em pecado, né? Há um em Israel que tomou das coisas que eu havia proibido. Então, faltou aqui, nesse capítulo 7. E a gente vê que, eu acho lindo que a palavra de Deus, ela não faz questão nenhuma de esconder os erros de grandes homens. Porque nós aprendemos com esses erros também, né? Existe um pastor que diz que é muito melhor confessar uma tentação do que confessar uma queda. Forte. E nessa ocasião, os dois pontos entre o líder Josué e este homem Acã, ou o povo em si. Né? Poderia ser Acã, outro alguém que poderia ali ter o coração rebelde e fazer o que ele fez. Sim. Mas eu acho que aquilo foi muito fundamental e foi um ponto muito positivo também. Sim. Por que eu falo isso? Porque um dos perigos que nós temos na liderança também é quando tudo dá certo. Quando tudo dá certo, nós estamos muito próximos, ou estamos muito ali na linha do fio do abismo de a gente poder voltar-se totalmente contra Deus. É verdade. Porque se tudo dá certo, nasce no coração. Você é o cara. Você é muito bom, você não perdeu nada, rapaz. Você tá ego maldito. Você tá ali, você assumiu a bronca aí, cara, botou o peito aí à frente e nada te para. E de repente você começa, opa, eu tô indo, eu tô bom, eu sou bom. Eu sou imparável, como diz um certo personagem atual, né? Eu sou imparável. E você vai. Então, este pecado de Acã, essa ocasião em si, tanto se não me falha a memória, acho que esse contexto, né, que ele até manda um número menor dos seus soldados, né? 2 ou 3. Ele manda uma quantia muito menor, já subestimando a vitória ali e tudo mais, e ele opa. Então ele começa a fazer o que não deveria ter parado de fazer. Porque de repente, Mateus, quando tudo dá certo, existe também sempre um abismo para nós. Talvez os perigos da sensação de segurança dos tempos de bonança sejam mais perigosos
do que os dias da aflição, né? Existe um livro chamado, que eu vou indicar para vocês lerem, e também quem está nos ouvindo, chamado Liderança Corajosa. É a biografia do pastor Bill, esqueci o nome, sobrenome dele, mas Liderança Corajosa, não tem erro. Ele fundou uma igreja há décadas atrás nos Estados Unidos, e ele foi na garagem da casa dele. E ele lá tinha uma cultura de colocar sempre carpete. O carpete era um charme em toda a igreja, né, norte-americana. Ele queria comprar um carpete, pôr na garagem lá e iniciar os cultos. Ele encontrou um colega lá e esse colega tinha um carpete a vender. Naquela época, já uns quase 40 anos atrás. E ele dizia o seguinte, olha, quanto é esse carpete? Ele é $900. Nossa. Não, mas pro senhor eu te vendo e o senhor me paga a forma que o senhor quiser. A forma que eu quiser? Então tá. Aí ele começou, pegou o carpete, botou lá na garagem, que era onde fazia os cultos, e ele começou a pagar por mês $5. Aí o rapaz, mas também $5, cara? Não, você me deu a brecha. Você falou que a forma que eu poderia pagar. E a forma que eu posso pagar é essa. Eu te pago $5 por mês até que tá os 900. É 900 ou $1.000, uma coisa assim. Aí é por isso que tem gente que não faz negócio com pastor. Aí depois, ele queria um piano pra igreja. E aí chegou um casal de poder aquisitivo muito grande na igreja. E ele queria comprar, não tinha dinheiro, e aí esse casal um dia chamou para jantar, o pastor jantar na casa deles, e foi ele e a esposa. E aí é fato verídico isso, ele jantando lá e tal, e ele viu um piano lá parado na sala desse casal, e ele jogou um verde. E esse piano aí é de vocês? Vocês são músicos e tal? E não, esse piano tá aí é mais para enfeite mesmo, a gente quase não usa, né? Um piano caro, e esse piano é caro, né? É caro e tal, mas tá aí de enfeite, pois é. Ele, pois é, rapaz, lá na nossa igreja nós estamos começando, estamos precisando de músico, né? Nós temos até um músico lá, só que nós não temos instrumento para ele. Piano, olha só. Mas nós vamos orar, Deus vai dar vitória e tal. De repente, encurtando a história, o piano chegou lá como doação. Hoje, após 30 anos ou 40 anos... Ele ainda tá pagando $5. Já quitou. Mas ele tá hoje numa sede própria que cabe sentado quase 30 mil pessoas. Olha o que Deus faz. Meu Deus do E céu. as pessoas, não é bajulação, mas ele implantou uma grande cultura de inspiração. E uma das coisas que ele coloca na sua liderança é que um dos primordiais vantagens para o líder de bom coração é ele ser um líder inútil. O que é ser um líder inútil nesse contexto? É quando o líder, ele não estando presente, não precisando aparecer, não precisando colocar a mão, as coisas fluem conforme planejado. Porque aquilo já foi aplicado, abraçado, acolhido, instalado no coração dos seus liderados. Então, existe uma dificuldade hoje de que se o líder não estiver presente, ninguém vai. Ah, se eu souber que o meu pastor não vai estar no culto hoje, irmão... Não vou. Pastor de congregação sente muito isso aí, ó. Entendeu? Pastor Então ele dirigente. diz, Se olha, o pastor que uma não das, tiver, e uma das ninguém filosofias é essa, seja um pastor inútil. Por quê? Como assim, não fazer nada? Não é isso. É você ser tão inspirador a tal ponto que você, estando ou não, toda a engrenagem vai continuar do mesmo jeito. De uma forma leve, de uma forma amorosa, pacífica e produtiva. Porque tem muitos que metem a cara e ele vai lá e dana, e bate, e vai, e na pressão a coisa sai espremida. E uma coisa que eu aprendi, tudo que é espremido não é saudável. Né? Tudo que vai assim na amarra, ele uma hora vai espanar, como diz lá no interior. Né? Então eu acredito que Josué foi uma inspiração. E ele, quando vai morrer, né, chega aos seus dias de final de vida e diz, olha gente, eu fiz o que fiz, vocês viram o que aconteceu, o que Deus fez com seus pais, o que Deus fez com vocês, todo mundo está com as suas terras, todo mundo está instalado, todo mundo está contemplando aqui o cumprimento de promessas. Ele deu as terras, né, para Caleb. Tá tudo aí, tá tudo instalado, e eu não sei como vocês vão prosseguir. Por quê? Porque aqui é outro parênteses. Porque os maiores deslizes de Israel, os desvios de Deus, foram nas transições de gerações. Já extrapolamos o tempo. Mas a gente vai falando, vai até surgindo as coisas. Sempre quando vai transitar uma geração de liderança, é um ponto muito crucial.
É um ponto muito delicado. E dentro da história dos hebreus, né, de Israel, você vê muitos problemas de reis que entrou rei bom, depois entrou rei ruim, entrou rei bom, entrou rei ruim. Essa oscilação diante de Deus. Então, já diz, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus. Vocês fazem o que vocês quiserem. Nós não vamos te obrigar a nada. Tudo está ali. Então, cabe ao liderado ter o poder. Isso que eu acho muito fantástico. Ainda bem que eu não sou Deus, porque ia ser muito ruim demais, cara. Né? Porque Deus faz tudo por nós e a gente ainda nos dá o poder de escolher para entrar ou não no projeto. Então, vocês fazem o que vocês quiserem. Você pode chutar o balde, Mateus, você pode, mas você não foi ensinado assim, não foi treinado assim, não foi preparado assim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você faz o que bem entender. E com certeza, Deus sempre tem seus remanescentes. Sempre. Todo líder tem o seu remanescente. A multidão pode encontrar, alguém pode bater o pé, alguém pode recuar, alguém pode ir embora. Mas Deus sempre terá um remanescente para continuar o projeto que Ele instalou sobre nós. Sempre. Maravilha. Maravilha. Amados, considerações finais? Considerações finais. Eu preciso dar um orgulho pro meu professor de comentar sobre a aula de ontem. Porque a aula de ontem, a gente comentando sobre juízes, e justamente a gente entrou num tópico que a gente começou a falar, que é justamente sobre o que aconteceu com Acã. A gente sabe que essa derrota nessa terra de Aim aconteceu porque Acã pegou alguns objetos, alguns utensílios, que ele não deveria ter pegado. Certo. E justamente isso que a gente estava comentando ontem na aula. Deus, ele elege algumas coisas e ele chama de Heren. Tem uma palavra hebraica que chama Heren, que ele fala que é aquilo que é sacrificado a Deus como para expurgar, se é que eu posso dizer assim, para ser considerado aquilo que vai ser sacrificado a Deus para que ali seja expurgado a ira de Deus, né? Se é que eu posso dizer assim. De fato, para ser esvaurido a ira de Deus. E é interessante que quando Acã faz isso, toda a sua família tem a punição de morte. Então, a gente começa a ver aqui, no decorrer de Josué, o declínio moral da sociedade, dos israelitas, e de que fato os israelitas eles não aprenderam com a lição de sofrer no Egito, de sofrer no deserto, de passar tudo que eles passaram, não aprenderam a lição. E no final da vida de Josué ele fala o seguinte, que eu quero destacar isso, que é justamente Josué, capítulo 24, versículo 15, que é aquele fechamento que eu acho que é assim, o essencial, e aquilo que ele fecha com chave de ouro, que ele diz o seguinte, 24, 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolherei hoje a quem sirvais, e se o Deus que sirvam vossos pais, que estavam daquele do rio, ou os deuses os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém a minha casa, serviremos ao Senhor. E aqui a gente começa a ver que, de fato, o declínio moral da sociedade dos israelitas se perpetuou pelos juízes e até hoje, 2025. Sim. Mas Josué dá uma grande lição de moral e um carão. É um carão no povo de Israel. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A verdade é que todas as vezes que uma geração falha em comunicar as verdades da Escritura para a próxima geração ela encontra tempos de desordem. A verdade é essa. A gente vê isso, né, no declínio que vai suceder, né, à morte de Josué, que o Lucas fez menção. Né, o declínio moral e espiritual de Israel vai tomar contornos cada vez mais difíceis, né? Então, para concluir, gostaria de concluir com a conclusão aqui da nossa revista.
Nosso autor diz: Josué se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas de liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, explicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. E hoje nós também temos a missão de aprender com o nosso mestre, aprender com o nosso discipulador por excelência. A doutrina da imitação de Cristo, ela começa com a negação do eu. Tomai a sua cruz e negue-se a si mesmo e venha após mim. Então, seguir a Cristo significa negar o próprio eu e imitá-lo. Ser um imitador de Cristo ao exemplo dos apóstolos, né? Por isso que Paulo pode dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu também tenho imitado a Cristo. Então, eu acho que trazendo isso para nós hoje, que não precisamos guerrear pela terra prometida aqui na terra, a gente não faz guerra por um pedacinho de terra desse tamanho, que tem fazenda aqui no Goiás que é maior do que aquilo ali. Quando a gente traz isso e tenta entender o que isso diz para nós hoje, é que nós também, como Josué um dia respondeu com obediência e imitou os valores do seu líder, nós também somos chamados a imitar os valores do nosso líder por excelência, que é Cristo Jesus. Responder com obediência às suas palavras, e ele nos guiará à possessão eterna da terra que nos está preparada e prometida desde antes da fundação do mundo. Como o autor aos Hebreus vai dizer, a terra que tem fundamentos, né? Que é a Nova Jerusalém, a terra, nossa terra prometida por excelência. Amados irmãos, eu agradeço você que nos acompanhou até aqui, que ficou aqui conosco, nos suportando em amor. Eu agradeço aos nossos comentaristas de hoje, pastor Cleosmar, evangelista Lucas Gustavo, vocês são bênção na Rede Farol, aqui no nosso ministério, na minha vida. Amém. Agradeço a Deus pela vida de vocês. E fiquem conosco. Nós temos ainda muitos outros grandes personagens para a gente aprender com eles, para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente buscar ensinos de sabedoria para a nossa vida e que Deus nos guie nessa nossa caminhada rumo à terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Fiquem com Deus e até o próximo FamaCast Rede Farol. Tchau, tchau. Até a próxima. Claquete.